Meus irmãos, João 20 é o auge do Evangelho de João. E a ressurreição certamente é o clímax do texto. O apóstolo Paulo, lá na frente, vai dizer: se nós não crêssemos na ressurreição, não faria nenhum sentido sermos cristãos. Nós temos algumas doutrinas que são distintivas de outras formas de crer, mas o fato é que a ressurreição está no centro da nossa fé. Foi difícil a Igreja do Senhor começar a falar de ressurreição, porque não cabia na mente de gregos e de romanos pensar em ressurreição como nós pensamos, por causa do cristianismo. Eles criam em outras formas de vida após a morte, mas eles não concebiam a ideia de aquele que tinha morrido ressuscitar da forma que nós pregamos. A influência deles era tamanha que até uma das alas do judaísmo passou a crer dessa maneira. Os saduceus combatiam a ideia da ressurreição, que ela era presente no Antigo Testamento, no texto da lei, mas não da forma como nós passamos a entender. Os evangelhos sinóticos também vão trazer um grande destaque, e como fonte primária da observação cristã do texto, os evangelhos sinóticos também vão fazer isso. O ápice da mensagem está em Jesus morrer, ressuscitar, ser glorificado e ascender. Esse tempo mostra a conclusão da obra da cruz. E nós somos salvos por causa desse movimento que o Senhor fez em nosso favor. Naquele tempo em que Jesus tinha acabado de morrer, e antes do alvorecer daquele domingo, os discípulos ainda achavam que Jesus estava no túmulo. Mas naquele momento em que nós lemos aqui, texto de João capítulo 20, como Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e outros textos, principalmente das epístolas paulinas, que tratam da informação da ressurreição, ali havia uma troca, naquele momento, de sentimentos. Porque aqueles irmãos estavam trocando sentimentos de profunda tristeza, desamparo, angústia, pelo renovo da esperança e de uma alegria que só quem cresce naquele momento poderia receber no seu coração. Mas o mais peculiar de tudo é que aquilo não ficou restrito àqueles nossos primeiros irmãos, em termos de igreja cristã, aos primeiros irmãos do momento primevo da fé em Jesus Cristo, como Deus e Salvador. Porque a partir de então, todo aquele que crê entra na mesma estatura daqueles que creram pela primeira vez. E nós nos unimos a eles com a nossa esperança sendo renovada a cada vez que nos lembramos. E essa é uma das funções também da ceia do Senhor. Nos lembrar que aquilo aconteceu e renovar em nós a esperança bendita. Há muito mais coisa para ser contada. Nós temos um relato sucinto dos feitos do Senhor, e mesmo o relato da morte e da ressurreição é um relato sucinto. O próprio evangelista João, aqui nesse mesmo capítulo, um pouco à frente, no versículo 30, ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que, a finalidade do registro era para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. É para isso que o relato está. E nesse capítulo, nesse trecho que nós lemos, nós vamos destacar algumas coisas. Primeiro, é Jesus vencendo definitivamente a morte. É o que há de mais destacado aqui. Em segundo lugar, e no mundo em que nós temos tantas notícias de guerras e de confrontos e de atritos, nós vemos a vitória da paz, não a paz que o mundo entende como sendo paz. Um pouco antes do culto, eu lia a informação de que Taiwan foi cercada pelas forças da China. Nós sabemos o que está acontecendo na Ucrânia. No continente africano, há várias guerras locais em andamento. Na América Central, temos conflitos armados. A criminalidade é muito alta. Todos esses dados apontam para que aquela paz que o ser humano espera está longe. Mas há uma outra paz que recebeu vitória definitiva aqui. Uma paz que o ser humano natural não procura, mas que Deus ofereceu.
E a terceira coisa é que a Igreja de Cristo saiu vitoriosa desse episódio. Por incrível que pareça, na Escritura nós lemos tantos episódios difíceis, tristes, angustiantes, mas que ao final de tudo receberam a vitória dada pelo Senhor. Na nossa vida não é diferente, porque muitas vezes estamos diante de fatos contundentes, mas ao final de tudo, o Senhor nos dá vitória. E que isso seja para a alegria do nosso coração e ânimo da nossa fé. Amém, queridos? Então vamos ao texto. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse sermão, cujo título eu coloquei, por que você está chorando? É uma pergunta que foi feita 2 vezes a Maria Madalena. Por que você está chorando? Lá em Mateus capítulo 28, quando começamos o capítulo, nós temos a informação que Maria Madalena estava acompanhada pela outra Maria, quando foi até a sepultura. Nós também temos a informação de Marcos, no texto correlato, dizendo que Salomé também estava lá, a mãe dos filhos de Zebedeu. João, no entanto, parece se fixar mais na personagem central de Maria Madalena. Isso não quer dizer que ele tenha excluído as outras, mas quer dizer que ele está destacando a presença de Maria Madalena, que tinha um papel muito especial entre as mulheres que seguiam Jesus. As mulheres estavam juntas sob a cruz no momento da crucificação, é natural nós entendermos que elas também estavam juntas. Lá no versículo 2 que eu li para vocês, diz assim: então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo. Maria Madalena correu e foi falar para eles dois: e não sabemos onde o colocaram. Maria se reporta com a primeira pessoa do plural. É óbvio que ela não estava sozinha lá no túmulo. Eu estou falando isso porque faz parte das questões do nosso tempo alguém querer apontar o dedo para a Bíblia e dizer quantos erros ela tem. Na verdade, não há necessidade de vermos qualquer incongruência nesse texto, basta nós conhecermos a história como um todo. Mas aqui se abre um parêntese a partir do versículo 3 e Maria Madalena parece sair da história. Com isso, Pedro e o outro discípulo, versículo 3, Maria some da história, ela só vai voltar depois, nós vamos ver quando. Enquanto ainda estava escuro, ou seja, de manhã cedinho, se você já acordou de manhã cedinho, você sabe, né? Está escuro e vai chegando o alvorecer. Antes desse amanhecer, algumas mulheres foram até o túmulo, onde Jesus havia sido sepultado, e elas estavam levando alguns óleos aromáticos, que elas tinham preparado. Lucas fala isso lá no capítulo 24. Elas foram preocupadas em honrar Jesus, porque o dia do sepultamento foi um dia muito corrido, e Jesus foi tirado da cruz muito próximo do início do Shabat, e elas não poderiam tocar, ninguém poderia tocar, num corpo ou mesmo num esquife, sem que isso trouxesse impureza ritual sobre elas. Jesus foi preparado rapidamente, foi colocado naquela sepultura, mas agora elas levavam aqueles óleos aromáticos a fim de embalsamarem, segundo o rito que eles tinham naquela época, o que é confirmado por Marcos, capítulo 16. Ainda estava escuro quando as mulheres saíram de casa, mas devem ter chegado no túmulo já com raiar os primeiros raios da alvorada. E João dá conta dessa mulher, em especial Maria Madalena, e também se coloca como testemunha, porque ele diz que lá estava Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Ele está falando dele próprio ali. E ao se colocar nessa posição, João está nos dizendo aqui: eu não escutei essa história, eu estava lá. Eu estou escrevendo o que eu vi e ouvi. Eu sou testemunha de tudo isso. E eu estava lá quando nós chegamos ao túmulo. E essa narrativa que ele deixa para nós, ele se coloca como testemunha. João e Pedro ouvem Maria Madalena contar para eles e vão correndo até o túmulo. Saem correndo e vão até o túmulo. Correm juntos. Mas parece que João, ele era realmente mais novo, devia estar no auge, devia ir para a academia, não sei como é que era, mas ele estava preparado. E ele saiu correndo, passou à frente de Pedro e chegou primeiro no túmulo. Mas João era mais reverente, era mais comedido. Pedro era mais atirado, era mais explosivo. João chega, para, diz o texto que ele se abaixa, olha lá para dentro, vê os lençóis. Aquilo deve ter causado um estranhamento a ele. Mas Pedro não para, do jeito que Pedro chegou, ele invadiu o túmulo. Foi parar lá dentro, ele não tinha freios, né? Ele
passou direto e foi até lá dentro. E eles constatam que a fala daquelas mulheres, particularmente de Maria Madalena, era uma fala verdadeira. Isso está lá no versículo 6. Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. E ali ele constata que as mulheres tinham falado a verdade. João espera um pouco, entra no túmulo, viu e creu. Isso está escrito aqui. Há um destaque para isso. Engraçado que depois Jesus vai dizer: bem-aventurados que não viram e creram. Mas aqui com João não houve uma repreensão. E nós sabemos o porquê disso. Porque o próprio João diz que ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. No versículo 9 nós temos a explicação do porquê aquilo não serviu de repreensão para ele. Mas o fato é que no momento do anúncio estavam lá João e Pedro, porque a maioria dos discípulos tinha se dispersado. Alguns estavam indo para Emaús, lembram da história? Outros tinham se espalhado, outros fugiram com medo de ser presos pelos judeus ou pelos romanos. Jerusalém estava alvoroçada e eles saíram de perto. O texto nos diz, uma tradução melhor, seria dizer que os discípulos foram, depois de tudo isso, novamente para suas casas. E quando a gente tem essa tradução, que é mais própria a partir dos textos primários, nós vamos entender que cada um morava num lugar e que Maria Madalena deve ter corrido a 2 lugares diferentes. Ainda cedinho naquele domingo, recém-clareado o dia, para falar com eles e volta correndo para lá. Nós precisamos nos lembrar de algumas coisas da personalidade daqueles homens. João foi mais rápido que Pedro, o que pode indicar que Pedro estava relutante. Vocês lembram o que tinha acontecido? Jesus sendo torturado, o que Pedro fez? O galo precisou cantar para ele se lembrar que estava traindo Jesus, negando o Senhor. Talvez ele estivesse com vergonha naquele momento. É uma suposição, mas é possível. Se fosse eu estaria com vergonha. Eles chegam ao túmulo, João fica reverentemente esperando ver o que vai acontecer, e Pedro entra de forma invasiva, ele invade mesmo o túmulo. Mas ambos veem alguma coisa inusitada lá dentro. As mortalhas, ou seja, os panos que envolviam o cadáver, não estavam desorganizados, estavam arrumados. E a impressão que nós temos, depois de nós sabermos que os discípulos estavam reunidos, com tudo trancado, e Jesus apareceu lá dentro, a impressão que nós vamos ter é que Jesus simplesmente passou pelos tecidos e tudo ficou ali do mesmo lugar que estava. À exceção de um pano que ficava sobre a cabeça, que estava também dobrado, não estava bagunçado. E estava posto em outro lugar. E eles viram aquilo, os lençóis arrumados sobre a pedra, o lenço que era posto sobre a cabeça, cobrindo a cabeça, estava num outro lugar, arrumadinho. João não fala das especiarias que são mencionadas um capítulo antes, no capítulo 19, e tudo antecipa depois uma resposta. Aquilo que Mateus descreve no seu capítulo 28, a partir do versículo 11, que nos diz que os guardas tinham sido subornados. Muitas coisas, como as especiarias, por exemplo, poderiam chamar a atenção. Mas por que será que, se de fato os guardas tivessem visto alguém carregando o corpo de Jesus, como foi o que eles falaram, por que será que alguém que foi roubar um corpo teve a preocupação de arrumar os lençóis? Por que dobraram o paninho e botaram em outro lugar? As especiarias que não são mencionadas aqui, provavelmente muitas delas já estavam dentro do túmulo para o trabalho de embalsamamento. Por que não levaram aquilo que custava tanto dinheiro? Então, algumas respostas naturais nos chamam a atenção para o fato de que nós sabemos, a partir de Mateus, que os guardas tinham sido subornados para contar uma história diferente. E com tudo isso, nós vemos que João está claramente afirmando: eu não tenho dúvidas, Jesus ressuscitou mesmo, eu fui lá e conferi, o túmulo estava vazio e algumas coisas lá eram muito peculiares. João é o único que faz menção, por exemplo, dos lençóis e da forma como eles estavam. Ele observou isso de forma muito contundente. E o que João sentia, e pelas palavras nós percebemos, era um grande regozijo
Isso vai se repetir quando Pedro, que é o outro dos dois, vai escrever sobre isso, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3. Ele vai falar da alegria que ele sentiu. E nós temos um dado que não está escrito aqui, mas que por inferência nós podemos ter no nosso coração. Lá no capítulo 19, versículo 27, nós lemos ali, Jesus na cruz, pouco antes de morrer, depois disse ao discípulo, que é João, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Por inferência, nós vamos descobrir que havia uma senhora que estava morando com João desde 2 dias antes e que deve ter sentido grande alegria naquele momento, porque João voltou, assustado, correndo, mas alegre no seu coração, e disse para ela, Maria, teu filho está vivo, ele ressuscitou, ele não está lá no túmulo. Nós temos a vitória da paz. Esse texto nos mostra isso também. E aqui se fecha o parêntese, e a partir do versículo 11, nós temos Maria voltando para a história. Entre o versículo 3 e o versículo 10, Maria some da história e agora ela volta. E o que nós temos aqui é que ela ficou lá no túmulo, chorando. Os discípulos foram embora, saíram correndo para contar para os outros. E em algum momento, ela no túmulo chorando, ela se inclina e vê o que Pedro e João não tinham visto quando estavam lá. Porque eles entraram, eles viram os panos, a mortalha, o lenço dobrado e não viram mais nada. Mas quando Maria entra, Maria Madalena, ela vê 2 mensageiros celestes, com aspecto de jovens, isso está lá em Marcos 16, nós temos a informação, com roupas brancas, demarcando o lugar onde tinha sido posto antes o corpo de Jesus. Eles estavam sentados, um à cabeceira e outro aos pés. E aqueles anjos perguntam a Maria, a primeira pergunta, mulher, por que você está chorando? E ela responde honestamente que está chorando porque levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. É nesse tempo, nesse momento que ela se vira para trás, vê Jesus em pé, mas não reconhece Jesus. E até achou que Jesus era o jardineiro. E Jesus lhe faz a mesma pergunta, mulher, por que você está chorando? Você está procurando quem aqui? E ela então, nesse momento, quando Jesus fala, Maria, ela reconhece que era Jesus. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Isso Jesus tinha falado no capítulo 10 de João, no começo do capítulo 10. E aqui nós temos uma comprovação prática, Maria não reconheceu Jesus. Quando Jesus a chama pelo nome, ela reconhece. E esse texto quase que se cumpre profeticamente logo de saída na vida de Maria Madalena. Ela saiu correndo e contou aos discípulos esses novos episódios, e agora ela diz, ele não apenas sumiu do túmulo, eu vi Jesus e ele falou comigo. Não levaram, não houve nada estranho, Jesus ressuscitou. Eu vi Jesus, ele falou comigo, ele me chamou, ele chamou Maria e eu ouvi, eu entendi, eu lembrei de todas as vezes que eu estava andando com ele nesses 3 anos, e ele falava, Maria, faz isso, Maria, faz aquilo, e eu lembro, era a voz dele, é impossível não reconhecer a voz de Jesus. E ela se anima. Mas quem era Maria Madalena? Era uma mulher mal falada, gente. O povo não gostava muito de Maria Madalena. E a história dessa mulher é marcada por muitos conflitos que não conhecemos bem. Não temos assim tanta narrativa a respeito dela. Mas ela era alvo de muita difamação. Por causa da sua origem, por causa das memórias que ela trazia. Como se ela fosse uma habitual transgressora do 7º mandamento, né? Não adulterarás, como se ela vivesse nesse pecado. Embora a Bíblia não traga nenhuma evidência de que ela se manteve nesse pecado, depois de conhecer Jesus. Mas nós somos sim informados que ela era uma mulher de quem Jesus expeliu 7 demônios. Isso está registrado nos evangelhos. Uma mulher que de modo terrível havia sido escrava de Satanás, possuída por aqueles espíritos imundos,
Mas por causa da sua libertação contundente, aquela mulher passou a servir a Jesus com imensa gratidão. E de todos aqueles que são registrados como pessoas que seguiam a Jesus, pouca gente demonstra ter amado tanto o Senhor quanto esta mulher. E aqui nós temos uma aplicação para a nossa vida. Se você olhar para os lados, você vai ver gente pecadora. E talvez alguns aqui tenham cometido pecados terríveis, que eu não sei. Alguns eu sei, outros não. Mas quem somos nós para olhar para Maria Madalena e dizer que ela não pode servir a Jesus? Quem somos nós para dizer que Maria Madalena não pode amar Jesus como ela amava? E por que nós fazemos isso com o irmão que está do nosso lado? Não seria melhor você se olhar no espelho ao invés de olhar para o irmão do lado? Porque aqui dentro, envolvendo esses 8 bilhões de habitantes que calcula-se que haja hoje, não tem um só que possa apontar o dedo para quem pecou. Um só. Porque não há um justo sequer. E não fosse as misericórdias e as bênçãos do Senhor sobre nós, nenhum de nós teria esperança hoje de se encontrar com o Senhor na eternidade. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém sobre quem o Senhor derramou o seu sangue? Agora, esse trecho nos fala exatamente disso, é de perdão. Nos fala de transformação, nos fala de vida nova com Deus. Esse trecho não fala de acusação, não isenta do pecado, mas ele diz que em Cristo nós somos perdoados. E é interessante porque nós temos 2 textos, um está lá em Gênesis 2,15, que diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E aqui nós temos o primeiro Adão. E nós já estamos vendo isso lá nas nossas séries de Gênesis. Mas o primeiro Adão foi o jardineiro, o primeiro jardineiro que se tem notícia. E a partir do jardim perfeito do Éden, onde havia vida, cor, viço, vida, havia comunhão com Deus, ele descumpriu o desejo do Pai e o resultado foi a morte à distância de Deus. Aqui em João 20,15 nós lemos o texto e nós entendemos que Jesus, que é o segundo Adão, e Paulo enfatiza muito isso. Ele também foi o jardineiro, não é à toa que naquela noite de quinta-feira, antes de ser preso para ser morto, Jesus estava de joelhos dobrados num jardim. E agora ele estava no meio de um jardim, pouco antes disso aqui acontecer, ele estava em outro jardim, porque a sepultura estava no jardim. Ele sai do jardim de oração e vai para o jardim do sepulcro. E lá está agora o segundo Adão, saindo do Getsêmani, com lágrimas e suor em forma de sangue, sepultado agora no meio de um jardim, pouco antes disso aqui acontecer. Com cheiro de morte, não era cheiro de vida, como lá no Éden. E aqui ele cumpre na totalidade o desejo do Pai. E o resultado é a vida e a paz com Deus, é o contrário. E nós temos um último detalhe que está no versículo 17, que resumindo quer dizer, quem crê em Jesus não precisa tocar nele. Isso quer dizer para nós que nós estamos em tempos em que a fé do Senhor deve inundar o nosso coração. E nós não precisamos nos agarrar a coisas deste mundo. Nós não precisamos nos agarrar a promessas feitas por homem algum. Nós não precisamos nos agarrar a nada que seja embalado pelas questões desse mundo, promessas, campanhas, seja lá o que for. Não precisamos de nada palpável para crer em Jesus, porque a fé no Senhor é uma fé que vem da transcendência daquilo que Ele colocou no nosso coração. E finalmente a vitória da igreja, porque Jesus aparece aqui aos discípulos. Os discípulos são os apóstolos que vão iniciar a igreja, poucos dias depois disso. Isso está lá a partir do versículo 19. Existe uma ênfase proposital de João aqui, quanto ao primeiro dia da semana, que aponta para o dia do Senhor. E aqui já era noite, né, o que nós lemos aqui. E o Novo Testamento inteiro passa a ressaltar que esse primeiro dia da semana era o dia transformado no dia de culto e da comunhão, exatamente porque era o dia em que todos se lembravam que a igreja só existia porque o Senhor tinha ressuscitado dentre os mortos, e isso no primeiro dia da semana. Ali eles resolveram se reunir. Estavam com medo das autoridades dos judeus, principalmente, e eles se reúnem. Por causa desse medo, eles estavam com as portas trancadas. A gente tranca as portas em casa antes de dormir, não é? Por quê, gente?
A gente tem medo de ladrão aparecer, não é assim? Toda vez que a gente tem medo de alguma coisa que diz respeito à nossa casa, a gente tranca as portas, verifica as janelas. A gente faz isso até hoje. E com eles não era diferente. E de repente, com tudo trancado, tudo fechado, Jesus aparece no meio deles. E as Escrituras não dizem como é que isso aconteceu, não explicam como é que isso aconteceu. Mas o fato é que Jesus aparece com o seu corpo ressurreto, com qualidades diferentes daquelas que ele tinha antes. E depois nós vamos saber pela Escritura que tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus passaria também a ser imitado pelos seus filhos, seus irmãos, né? Filhos do mesmo Pai. E ele diz uma palavra de contundência, que a paz esteja com vocês. Meus irmãos, essa palavra, que a paz esteja com vocês, não é uma palavra para o mundo, é uma palavra para a igreja. Igreja não é um lugar de facções. Se algum de nós aqui tem um espírito faccioso, a gente tem que começar uma facção em algum lugar, mas não dentro da igreja. A igreja não é um lugar de facções. A igreja não é um lugar de contendas. A igreja é um lugar que deve ser alvo daquilo que o Senhor disse para a igreja, que a paz esteja com vocês. Porque Jesus, a partir daquele momento, oferece para a igreja uma coisa que somente o Deus eterno pode oferecer, e de modo especial para a sua igreja nesta terra. A paz que procede dele próprio, totalmente diferente daquela paz que o mundo conhece, totalmente diferente até mesmo da paz que o mundo quer. O mundo só quer a ausência de conflitos. Nós queremos isso e mais alguma coisa que só Deus pode deixar inoculado em nosso coração. Somente é possível ter isso nele, no Senhor. E João comprova que Jesus estava ali, que era ele mesmo que tinha aparecido de modo estranho, diferente, porque aquele homem que estava ali era familiar a eles. E se eles tivessem dúvida, eles puderam ver as marcas que ele carregava. Era alguém reconhecido por eles. Outra coisa é que aquele homem tinha um corpo real. Ele não apareceu assim, tipo holograma, sabe? Fica tremendo assim. Não, ele apareceu, todo mundo viu, ele falou com as pessoas. Todo mundo ouviu o que ele falou. Todo mundo viu Jesus ali no meio. Uma outra coisa é que aquilo não era um espírito de Cristo no coração daqueles homens. Todo mundo viu a mesma coisa, não era, sabe, um surto coletivo. Como a teologia liberal insiste em dizer, não era bem Jesus, não, aquilo era o desejo do espírito daqueles homens. Mas, irmãos, isso é mentira de Satanás. Isso é para quem não crê na inerrância da Escritura, para quem não crê na saúde do Evangelho, aí começa a inventar coisas. E, finalmente, aquele homem ministra paz sobre aqueles que eram filhos de Deus e estavam ali reunidos, de maneira que eles reconhecem que aquela paz ministrada não era a paz, por exemplo, de não serem perseguidos pelos judeus, ou de não serem acossados pelos romanos que estavam lá fora. E além disso, e nós sabemos que não eram apenas aqueles discípulos que andavam mais perto de Jesus. Lá em Lucas 24, nós vamos ver que havia outras pessoas juntos. E Jesus ali pela primeira vez comissiona a igreja. Nós sabemos hoje que o Pai enviou o Filho, que o Filho envia a igreja e que o Espírito Santo é aquele que conduz a igreja para a compreensão de tudo isso. É a Trindade Santa na obra da redenção e na missão plena da igreja. Isso estava acontecendo ali. E nesse ponto Jesus coloca em prática a resposta que ele tinha, aquilo que ele tinha orado na quinta-feira à noite antes de ser preso, quando ele ora assim ao Senhor: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Amém? Vamos concluir algumas coisas? Vamos pensar algumas coisas? Por que tanta gente que se diz cristã faz tão pouco pelo Salvador que professam ter? E vocês querem saber de uma coisa? Essa pergunta serve para mim também. Olha ao seu redor e vê se você tem coragem de dizer para Deus assim: Senhor, eu estou fazendo tudo que eu podia fazer. Você tem coragem de dizer isso? Eu não tenho. E na verdade, quando a gente se depara com textos assim, o sentimento que vem ao coração é de vergonha.
Porque tantos cristãos fazem, contribuem, falam e sofrem tão pouco na missão de promover a obra do Senhor Jesus Cristo, promover o seu santo evangelho e glorificar Deus nesse mundo. Por que a gente entra nos bancos das nossas faculdades, a gente liga um disjuntor e vira outra coisa? Por que a gente senta lá no nosso setor de trabalho, a gente liga uma tomada e vira outra coisa? Por que a gente anda dia após dia nas ruas, vielas, casas, instituições e até igreja, e a gente vira outra coisa e não glorifica a Deus como ele deveria ser glorificado? Só há uma resposta possível para isso depois de nós lermos esse texto aqui. É porque nós não temos o devido senso de dívida e de obrigação para com aquilo que Cristo fez por nós e em nosso lugar. A gente compreende a obra da cruz somente na cabeça, ela não desce para o nosso coração. E onde, obviamente, não há senso do pecado, também a gente não vai fazer nada para remover o pecado. Onde existe pouco senso do pecado, faz-se pouco para removê-lo. Onde existe pouco senso da obra da cruz, a gente faz pouco para honrar a obra da cruz. E a gente tem coragem de olhar para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa e dizer que a igreja ela morreu. Somos iguais. Uma outra coisa para a nossa reflexão é que, assim como Pedro e João, isso aqui eu falei que o Senhor ministrou paz à igreja. Isso aqui é muito importante para completar essa ideia. Assim como Pedro e João, existe uma diversidade muito grande de caráter dos filhos de Deus dentro de uma igreja visível e, obviamente, dentro da igreja do Senhor. Ou seja, entre os discípulos de Cristo há uma variedade grande de caráter, de personalidade, de jeito. E entender isso vai nos poupar de uma série de problemas dentro da igreja. Meu irmão, respeite o seu irmão como ele é, desde que ele seja um servo verdadeiro de Cristo. Ele não tem que virar seu espelho, não. Porque o Senhor tem orelha, pé, dedo, cabeça, tem tudo. E por que todo mundo tem que ser pé? Estou fazendo aqui um uso livre da fala de Paulo. Só porque alguém não entende as coisas como eu já entendo, eu não devo massacrar o irmão, eu devo glorificar a Deus, porque ele me deu mais alguma coisa, e eu devo ajudar o irmão a conhecer um pouco mais e compreender mais. Só porque ele não é afetado por coisas espirituais que eu ainda sou afetado, ou vice-versa, eu não devo massacrar o meu irmão, ele foi lavado no mesmo sangue que eu, ele é meu irmão, filho do mesmo pai. Quem sou eu para apontar o dedo para ele? Deu para entender, gente? J.C. Ryle diz o seguinte: as flores do jardim do Senhor não têm as mesmas cores ou o mesmo aroma. Eu queria ser poético assim, né? Mas aí, já que eu não sou, eu leio. Embora tenham sido plantados pelo mesmo Espírito, os súditos do reino não possuem exatamente a mesma índole e o mesmo temperamento, embora amem o Senhor e seus nomes estejam escritos no livro da vida. A igreja de Cristo tem pessoas com temperamentos iguais aos de Pedro e outras ao de João. Mas nela existem lugar e serviço para todos. Tem lugar para Pedro e tem lugar para João. Deu para entender, gente? Assim como tem lugar para Átila e Bruno, tem lugar para Joel, tem lugar para Diego, tem lugar para Nelly, tem lugar para Roberta, tem lugar para todos. E nenhum de nós é igual. O Senhor nos chama para compor o número dos seus escolhidos a fim de glorificarmos o seu nome. Isso não é motivo de contenda, mas motivo de glórias ao nome do Senhor. Existem algumas coisas, terceira reflexão, e já vou aplicar aqui, só faltam duas. Existem coisas que parecem apenas aflição e tristeza na nossa caminhada, mas que na verdade cooperam para que nós tenhamos paz e satisfação, alegria no nosso coração. Meus irmãos, se Maria Madalena tivesse chegado ao túmulo naquele domingo de manhãzinha, o túmulo tivesse fechado e Jesus estivesse lá dentro, aí sim é que ela teria chorado. Mas aquele susto, aquela angústia, aquele desespero, cadê o corpo? Mulher, o que você está procurando? Por que você está chorando, mulher? Aquele momento de intensa angústia, porque ela não sabia o que estava acontecendo,
foi o que gerou a maior alegria que ela pode ter sentido na sua vida, que foi descobrir, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele não está entre os mortos, ele vive. Momentos assim podem nos trazer imensa alegria logo depois. Não é à toa que o choro pode durar e depois? Deu para entender? Foi isso que ela experimentou. E se você está experimentando, espere, porque de manhã vem a alegria. Depois da tristeza, vem o sorriso. Depois da angústia, vem o ânimo. Depois, sabe, daquele cambalear na caminhada, vem a firmeza dada pelo Senhor. Amém? A última reflexão que eu vou fazer antes de aplicar. Quando Jesus ressuscitou, eu não estou inventando doutrina aqui não, tá? Se alguém falar isso, eu vou negar publicamente. Quando Jesus ressuscitou, alguma coisa foi além do que a nossa percepção pode compreender. Lázaro tinha ressuscitado. Você não lê na Bíblia sobre a segunda morte de Lázaro, mas ele teve uma segunda morte. Quando foram enterrar o profeta, o corpo dele bateu lá na cova, o sujeito do lado ressuscitou. Vocês já leram isso? É uma história esquisita, mas está escrito na Bíblia, é verdade. Esse sujeito que ressuscitou morreu depois. A Bíblia não conta quando, mas com certeza ele morreu. Ninguém ficou para semente nesse mundo, não. A Escritura diz que quando Jesus ressuscitou, houve algum movimento e túmulos se abriram e pessoas saíram. Você sabia disso? Já leu isso na Bíblia? Um monte de gente ressuscitou. A Bíblia diz, é verdade. Tudo que diz aqui é verdade. Todas essas pessoas morreram depois de novo. Jesus foi além do que tinha acontecido nesses episódios. Ele não ressuscitou simplesmente para voltar a viver, ele não precisava voltar a viver, ele precisava cumprir o seu chamado e o seu ministério. E ele não foi como os outros que simplesmente ressuscitaram nesse sentido corpóreo apenas. Com Jesus foi de outro jeito. Ele experimentou o que eu chamei num pequeno texto que eu escrevi, ele experimentou uma reversão total, uma reversão completa do sentido da própria criação. Ele interfere na criação. Ele quebra o jugo da própria criação que estava sob o domínio do pecado e ele rompe, e ele entra, e ele diz, sou eu o Criador. João, que escreve esse mesmo evangelho, no capítulo 1, ele tinha explicado quem era Jesus. Ele era o verbo vivo de Deus, ele era o Logos encarnado. Ele tem poder porque por ele, para ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele é o dono da criação e ele diz para a criação, eu interrompo o aguilhão da morte, eu quebro o aguilhão da morte. E eu ressuscito, não porque eu volte a viver simplesmente como qualquer outro que já tenha ressuscitado, mas eu volto a viver dizendo, eu venci a morte, eu quebrei o poder da morte, e todo aquele que crê no Senhor Jesus é alvo dessa mesma ação do Senhor Jesus. Nenhum daqueles que crê no Senhor haverá de passar pela segunda morte. Nenhum. Porque o Senhor foi na nossa frente, quebrou o poder da morte. E ela não tem mais poder sobre nós. Ele reverte todas as coisas. Só Ele pode interferir na criação, nenhum de nós pode. A gente só estraga as coisas. Mas Jesus não, Ele interfere, é dele, Ele é o dono. Você comprou a sua casinha, você quer tirar uma parede, você tira. Você quer trocar a porta, você troca. Ele é o dono da criação, Ele interfere naquilo que Ele quiser. Ele é gestor, Ele é interagente, Ele move, Ele se move na história, Ele mexe no que Ele quer, Ele é todo poderoso. Não adianta a ciência falar, a ciência discutir, não adianta. Aliás, porque a ciência se afastou dele, a ciência não é em si mesma contraditória à Escritura, os homens é que são. A morte perdeu a sua iniciativa, a morte não consegue mais deter o Filho de Deus que ressurge dentre os mortos. A morte, por causa dele, não consegue mais deter os filhos de Deus que foram lavados no sangue do Cordeiro único do Senhor. Não tem como. E todos os seres humanos
que se percebem chamados desde a eternidade pelo Senhor, que ouvem o seu nome como Maria ouviu, Maria, e ela falou, só pode ser ele. Eu reconheço a voz, não tem como ser outro, é Jesus, é o meu Senhor. Um dia ele falou, Rafael, Marlo, Camila, Rafaela, e simplesmente a gente ouve e entende, o Senhor está me chamando. Isso é eficaz, isso é involuntário, a gente para tudo e anda atrás dele. E todo aquele que foi atrás dele, venceu a morte nele. A ressurreição não fala apenas do Senhor Jesus ressuscitando, a ressurreição fala do escatom, fala de onde nós vamos. Não fala das coisas, sabe, desse mundo que são fugazes. Fala de coisas eternas. Fala dos benefícios da eternidade com o Senhor. Por isso os novos céus e a nova terra fazem sentido. Ele bagunçou, no bom sentido da palavra, ele bagunçou a criação, novos céus e nova terra fazem sentido, ele vai mexer com tudo. Na hora certa ele vai mexer. Ele já disse que vai fazer isso. Por isso os que dormem no Senhor serão ressuscitados. Ninguém que morreu pode ressuscitar assim, a não ser que o Senhor, dono da criação, diga, chegou a hora. E com o alarido das trombetas nas nuvens, aqueles vão ouvir e vão ressuscitar dentre os mortos. Vão chegar primeiro que a gente, né? Tipo João e Pedro correndo até o Senhor. Por isso, meus irmãos, não vai haver mais lágrima, por isso não vai haver mais dor. O Senhor mexe, Ele conserta o que está quebrado, Ele ajeita, porque é tudo dele. E a morte não existe mais no vocabulário do reino de Cristo, do reino do Senhor. A morte deixa de fazer sentido, ela não existe mais. Ela foi abolida e foi revertida pelo poder do Senhor na sua ressurreição. Amém? Esse sermão, meus irmãos, nos fala exatamente disso. Jesus morreu de verdade, Ele ressuscitou de verdade, e somente isso garante a vida para todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho é muito fácil, muito simples. A gente não aceita porque a gente é ser humano caído, a gente gosta do pecado. Mas se você ouvir o seu nomezinho lá dentro, entenda que é Jesus chamando você. E se o pastor chamar, vai logo atrás dele. Porque ele conduz a gente para um lugar bom. É mais gostoso estar com Jesus no meio do pasto verde e da água limpa. Lá é melhor do que na sujeira desse mundo. Ninguém precisa ver coisas sobrenaturais. Eu não estou pregando aqui para você ficar olhando ali para a cruz, ver um raio de luz aparecendo. Não vai aparecer. Aqui na nossa igreja não. Mas a palavra de Deus está aberta e ela está nos ensinando como é que Jesus age conosco. Por isso que depois ele diz, né, felizes aqueles que não viram e creram. Depois que ele revela tudo, ele diz, agora não, agora João, não é mais como você que viu e creu. Agora você precisa crer sem precisar ver. Por isso que ele deu aquela bronca em Tomé depois. Preste atenção, porque isso serve para mim e para vocês, para todos nós. Não importa o peso do pecado. Você ouviu o que eu falei? Não importa o peso do pecado. Não importa o peso do pecado. Por quê? Se o Filho libertar vocês, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E assim como Ele fez com a morte, Deus também refaz em Cristo Jesus as vidas que passam a estar em Cristo. Essa é uma conta fácil. Existe uma lógica, existe uma coerência nisso. E é assim que Deus faz. Isso é algo novo. É algo também da inversão da natureza, que só Deus faz. É algo novo. É por isso que é nova criatura. É por isso que é uma nova esperança. É por isso que é novidade de vida. Porque
porque é novo. E eu encerro lendo a seguinte expressão da Bíblia: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.